meu nome é Eric e eu vou falar um pouco sobre o movimento circular uniforme, ou MCU. Então, ele acontece quando a sua trajetória é uma circunferência, ou um círculo, e o módulo da sua velocidade ele permanece constante no decorrer do tempo. No nosso cotidiano, é muito comum a gente observar o MCU realizado por exemplo, ventiladores, rodas de carro e até rodas de ponteiro, como está aqui no slide representa. E puxando já esse tema do relógio, eu quero que você imagine um relógio com esse ponteiro aqui, o segundo, que é o verde. Ele está em movimento circular, como de costume, ele está fazendo o círculo. E em um determinado instante ele passa pelo número 1, por exemplo, vamos pegar o número 1, que após algum tempo ele dá uma volta inteira, como ele é segundos de 1 minuto, ele vai dar uma volta inteira e vai voltar mais uma vez no número 1. E isso acontece em qualquer posição que a gente pegar. Ou seja, tipo, o MCU ele acontece uma repetição de posições que acontece periodicamente. Por isso que o movimento circular uniforme é um movimento do tipo periódico. Ou seja, ele possui períodos que nada mais são que o tempo que ele se gasta em uma volta para completar um ciclo. Ou seja, o período também é conhecido como tesão, que está aqui no próximo tópico, que é representado pela letra T maiúscula, e é o tempo que se gasta para dar uma volta, como eu já disse. E como a gente disse no exemplo aqui, o período que o ponteiro leva para fazer um ciclo, para completar um ciclo, é 60 segundos. Então o período é 60 segundos. E é lógico que se é tempo, a unidade internacional de medidas é o segundo. Passando aqui para o próximo tópico, de frequência, eu quero que você pense novamente no relógio. No período de 1 minuto, ele passa pela posição uma única vez. Ou seja, a frequência de vezes que ele passa pelo número 1 dentro do 1 minuto é uma vez. E a frequência, ela é representada por essa equação que está aqui na esquerda, na parte de baixo, que é F igual a 1, como no exemplo que a gente usou. F igual a 1, ela passa uma vez, é o número de vezes que ela vai passar, sobre o tesão, que é o tempo, que no caso seria 1 minuto. E a equação do período é a que está aqui na direita, abaixo do relógio, que é o tesão, que representa o período, igual a 1 sobre F, que é a frequência. Então, o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Se você tem o período, você consegue descobrir a frequência e vice-versa. Então, para a gente analisar a parte teórica das utilizações, a gente precisa relembrar os movimentos realizados por um móvel em trajetória retilínea primeiro. A velocidade de um móvel, constante linear, por exemplo, ela é representada pela equação, a primeira equação que está aqui, ó, V igual a delta S sobre delta T. Ela indica a trajetória realizada por um móvel qualquer, né? Que está aqui a representação também do lado dela. O móvel vai do ponto A ao ponto B em uma trajetória retilínea, ou seja, reta. E essa equação, como eu disse aqui, é a equação da velocidade linear e trajetória realizada por esse móvel aqui. Agora, quando a velocidade ocorre de forma curva ou curvilínea, tem a análise da velocidade angular, que como está aqui na imagem abaixo representando, o móvel está indo do ponto A ao ponto B de forma curva, isso formando um ângulo. Então, é importante observar que quando a velocidade do móvel ocorre de forma curva, é necessário analisar, além da velocidade linear, um outro tipo de velocidade presente, como eu já disse, a velocidade angular, que é exatamente o ângulo θ, que é esse ângulo formado aqui imaginariamente entre a ligação dos pontos da trajetória, como está aqui na imagem representando. E a junção dessas duas velocidades, linear e curvilínea, proporciona o nascimento de uma nova equação para se calcular o movimento, que é essa aqui que está na direita, puxando a setinha para a direita aqui, é a equação que a gente utiliza para calcular o movimento circular, que é V igual a ômega vezes o raio, que V representa a velocidade linear, o ômega, que é essa letra aqui que parece um W, representa a velocidade angular e o R representa o raio da circunferência. Passando aqui para o próximo slide, aqui tem um cálculo da velocidade angular. E essa é a representação matemática do cálculo da velocidade angular. É dada por essa equação aqui. O ômega é a velocidade angular do móvel, igual delta θ, que representa o deslocamento do móvel, sobre delta t, que é o tempo. Com isso a gente pode concluir que a velocidade angular do movimento circular uniforme é a relação existente entre o ângulo da trajetória e o tempo gasto para se concluir essa descrição. Logo, no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade angular é medida em radianos por segundo.
Aqui é o Gabriel, estarei resolvendo um exercício da Universidade Federal do Ceará. E diz assim: um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de modo tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro de 0,50 metros, e um medidor colocado em um deles registra a frequência de 840 RPM. A velocidade do automóvel é de A. 3 pi metros por segundo, B. 4 pi metros por segundo, C. 5 pi metros por segundo, D. 6 pi metros por segundo e 7 pi metros por segundo. Primeiramente, iremos recolher os dados, que no caso é a frequência e o diâmetro do pneu inicialmente, que a frequência é 840 RPM e o diâmetro do pneu é 0,50 metros. E para calcular a velocidade precisaremos da velocidade média angular, que é 2π, vezes a frequência, vezes o raio. Logo após isso, podemos substituir ficando V igual 2π vezes 14 vezes 0,25. E assim conseguimos a velocidade, que é igual a 7π metros por segundo, ou seja, resposta certa, letra E. Aqui é o Gabriel, equipe 4, vai estar explicando um pouco sobre o movimento circular uniformemente variado. Mas primeiro precisamos entender um pouco sobre o que é um movimento circular. Ele consiste em um movimento de uma partícula sobre uma circunferência com velocidade angular. Corpos como satélites artificiais são bons exemplos de partículas que descrevam um movimento circular uniformemente variado. O movimento circular é classificado em movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. No movimento circular uniformemente variado, os movimentos circulares são muito frequentes no cotidiano. Eles se encontram nas bicicletas, nos veículos automotores, em fábricas, em equipamentos e entre outros. Ao falar de movimento circular, é necessário a introdução de propriedades angulares como aceleração angular, deslocamento angular e velocidade angular. Aqui é o Gabriel, equipe 4, estarei falando um pouco sobre as equações de movimento circular uniformemente variado. Em um lado da tabela podemos observar que são as fórmulas para calcular movimento uniformemente variado, cujo qual são grandezas lineares. E podemos perceber que do outro lado são as fórmulas de movimento circular uniformemente variado. No caso, são grandezas angulares. Se você prestar atenção, poderá perceber que as fórmulas são praticamente a mesma, a diferença é que muda alguns símbolos para o outro. E as fórmulas são necessárias para que você consiga resolver algum exercício desse tema. Meu nome é Lucas e eu vou falar sobre a força centrípeta. A força centrípeta ela está presente nos movimentos circulares, sendo calculada através da fórmula da segunda lei de Newton, que é o princípio da dinâmica. O F e o C não significa força centrípeta, que é em newtons. O M é a massa, que é em quilos, e o AC é a aceleração centrípeta, que é em metros por segundo ao quadrado. Aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela ocorre nos corpos que realizam uma trajetória circular ou curvilínea, sendo calculada pela seguinte expressão. AC, que é a aceleração centrípeta, que ela é em metros por segundo ao quadrado, e é igual à velocidade, que é em metros por segundo, sobre o R, que é o raio da trajetória circular, que é em metros. Posição angular. Representada pela letra grega φ, a posição angular descreve o arco de um trecho da trajetória indicado por determinado ângulo. Φ é a posição angular, que é em radianos. O S é a posição em metros. E o R é o raio de circunferência, que é em metros também. Eu sou o Fábio da equipe 4 e vou falar sobre deslocamento angular, representado por deslocamento angular, delta π. O
deslocamento angular define a posição angular final e a posição angular inicial da trajetória, onde deslocamento angular é igual à diferença entre a posição final e a posição inicial, divididos por raio da circunferência. Sou o Fábio da equipe 4, vou falar sobre aceleração angular média. Representada pela letra grega, o alfa, a aceleração angular determina o deslocamento angular sobre o intervalo de tempo da trajetória, onde a aceleração angular média é igual à velocidade angular média divididos por intervalo de tempo da trajetória. Meu nome é Fábio, da equipe 4, vou falar sobre velocidade angular média. A velocidade angular, representada pela letra grega, o ômega, indica o deslocamento angular pelo intervalo de tempo do movimento na trajetória, onde velocidade angular média é igual ao deslocamento angular divididos por intervalo de tempo do movimento. Importa referir que a velocidade tangencial é perpendicular à aceleração, que neste caso é centrípeta. Isso porque ela aponta sempre para o centro da trajetória e não é nula. O Gabriel e 4 está falando um pouco sobre o experimento de Galileu. Por volta do século XVII, o físico Galileu Galilei, ao introduzir um método experimental, chegou à conclusão de que quando dois corpos de massas diferentes, desprezando a resistência do ar, são abandonados na mesma altura, ambos alcançam o solo ao mesmo instante. Conta a história que Galileu foi até o topo da Torre de Pisa, na Itália, e de lá realizou experimentos para comprovar sua afirmativa sobre o movimento de queda dos corpos. Ele abandonou várias esferas de massas diferentes e percebeu que elas atingiam o solo no mesmo instante. Mesmo após as evidências de suas experiências, muitos seguidores de Aristóteles não se convenceram e Galileu foi alvo de perseguições em razão da sua ideia revolucionária. Vale a pena ressaltar também que, para muitos, isso não passa de uma lenda. Aqui é o Gabriel e de 4 estarei resolvendo uns exercícios sobre movimento angular uniformemente variado. O exercício diz assim: a velocidade angular de um dos móveis de trajetória circular é diminuída de 30 pi radianos por segundo para 20 pi radianos por segundo, em um intervalo de tempo igual a 2 segundos. Sabendo que o raio do círculo mede 0,5 metros e o movimento é uniformemente variado, determine as acelerações claras desse modo. Primeiramente, descobramos a fórmula que vamos usar, que no caso vai ser velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Após descobrirmos a fórmula, podemos recolher os dados, que é velocidade final igual a 20 pi igual os 30 pi, que é a velocidade inicial, mais aceleração vezes 2, que é o tempo. Acaba se trocando de lado a velocidade final e somando ela com a velocidade inicial, e acaba ficando 2 vezes a, que é a aceleração, igual menos 10 pi. Logo após isso, acaba ficando menos 10 pi radianos dividido por menos 2. Assim se resulta em aceleração igual a menos 5 pi radianos por segundo. Mas devido ao fato do círculo medir 0,5 metros, acaba se multiplicando por esse valor, a aceleração. E a partir disso conseguimos a aceleração igual menos